Olá! Estamos aqui novamente para mais um vídeo de leitura do livro atual que é Gaia, de Leandro Motin. O capítulo que nós vamos iniciar a leitura chama-se O Zen e o Guerreiro Interior de Cada Um. Ele começa com um provérbio zen. Um floco de neve nunca cai no lugar errado. A cultura japonesa, com suas particularidades e histórias de guerreiros samurais, sempre atraiu minha atenção. No entanto, foi a reação pacífica dos japoneses frente ao catastrófico acidente nuclear de Fukushima em 2011 que me impressionou. A televisão reportava o caos e o medo da radiação. Entretanto, japoneses com fome esperavam pacientemente sua vez numa longa fila do lado de fora de um dos poucos restaurantes abertos e sem a certeza de que haveria alimento para todos. O instinto selvagem de sobrevivência tinha sido superado por uma força. Mas qual? Seria o Zen? Senti-me instigado a descobrir que força era aquela. Como praticante de arte marcial, entre aspas, ele colocou, estou atualmente na faixa preta, segundo Dan, de Shorinji Kempo. Então, como praticante de arte marcial, sonhei por muito tempo conhecer o Japão. Foi excitante ver na minha lista de e-mails símbolos em kanji. Kanji são ideogramas, ou seja, aqueles símbolos gráficos usados no sistema moderno de escrita japonês. O e-mail confirmava o pedido do sensei brasileiro Odilon Santiago, que é faixa preta, 5º Dan, para que eu pudesse passar algumas semanas em Tadotsu, no centro de treinamento do Shorinji Kempo. Sou muito grato ao professor Odilon, não só por tudo que aprendi com seu trabalho exaustivo para lapidar a técnica de seus alunos, mas também pelo exemplo e caráter como ser humano. Além disso, ele ajudou a abrir a primeira porta da minha jornada. Estava, sem dúvida, diante de uma grande oportunidade para praticar e compreender melhor o Zen. Neste capítulo, compartilho com o leitor, nós aqui com o ouvinte, essa experiência maravilhosa, assim como os verdadeiros segredos das artes marciais. Algo que muitas pessoas gostariam de saber, pois seus fundamentos têm aplicação prática nos desafios do dia a dia. O Shorinji Kempo, olha, eu quero fazer um pequeno adendo aqui. Aqui no livro vão ter muitas palavras em outros idiomas. Japonês, sei lá, árabe, não sei mais o que. Então, eu já de antemão peço desculpas se a minha pronúncia não estiver correta
em algumas palavras. Tá ok? Pedidos de desculpas antecipados. Então, voltando ao texto. O Shorinji Kempo foi criado em 1947 em Tadotsu, na ilha de Shikoku, por Doshin So, também conhecido como Kaizo, com o propósito de ajudar a reconstruir o Japão após a Segunda Guerra Mundial. Em meio ao caos e horror da guerra, da miséria e do sofrimento, Doshin So foi profundamente tocado pela compaixão. Abre aspas, a pessoa, tudo depende da qualidade da pessoa. Fecha aspas. Notinha de rodapé. Eu vou ler, vou tentar. Ele coloca em japonês essa mesma frase, que foi dita pelo Doshin So. Hito, subete wa ito no shitsu ni aru. Bom, com essa percepção, ele compreendeu que somente com a transformação interior do maior número de pessoas possível, se poderia construir uma sociedade melhor e mais pacífica. Desenvolveu um sistema de treinamento disciplinado com técnicas de defesa e contra-ataque e fundamentou o caminho da arte marcial nos ensinamentos de Buda, o que ele denominou de Kongo Zen. A partir de então, começou a treinar jovens que buscavam um propósito na vida, com foco no cultivo da bondade, da coragem e do senso de justiça, para levar a paz verdadeira para a sociedade. O Shorinji Kempo é hoje uma arte marcial muito conhecida e praticada nas escolas e universidades do Japão. Além disso, há centros de treinamento em diversos lugares do mundo. Mantém sua essência intacta e, apesar de nova, está se tornando cada vez mais conhecida internacionalmente por valorizar o crescimento mútuo dos praticantes nos aspectos físico, mental e espiritual. A viagem já começava com alguma adrenalina, não só porque enfrentaria um treinamento rigoroso, mas também porque não sabia nada de kanji e tampouco da língua japonesa. Após um longo voo até Tóquio e outro até Takamatsu, finalmente chegava à ilha de Shikoku, a menos populosa das 4 ilhas principais do arquipélago japonês. De Takamatsu, o trem me conduziu até a cidade portuária de Tadotsu e finalmente cheguei ao centro de treinamento que fica localizado na encosta de uma montanha. O campus de treinamento tem diversos prédios, como se fosse uma pequena universidade. Na parte mais alta, localiza-se o templo. Cheguei num domingo, com 2 dias de antecedência,
e o centro estava praticamente vazio. Na entrada havia 2 estátuas imponentes, uma de cada lado. Exibiam faces austeras, para não dizer embravecidas. As estátuas são representações de Nyo, guardiões de Buda, e dos ensinamentos budistas. Notas de rodapé. De acordo com a tradição japonesa, os guardiões viajaram com Gautama Buda para protegê-lo. O budismo se originou com a iluminação de Buda no Nepal, difundiu-se pela Índia e depois viajou pela China até chegar ao Japão, para florescer como o Zen. Os ensinamentos de Buda viajaram com os mestres por séculos pela Ásia na direção do leste, desde o Nepal, Índia até o Japão, cruzando o Tibete e a China. Quando chegou ao Japão, os ensinamentos de Buda receberam o nome de Zen, ou Zen Budismo. As estátuas de Nyo têm representações antagônicas. Uma das estátuas foi esculpida com a boca aberta, enquanto a outra exibe a boca fechada. Ambas mostram uma mão aberta e a outra fechada. Foi-me explicado posteriormente que as imagens esculpidas simbolizam eventos da dualidade da existência humana, como o nascimento e a morte. Paradoxalmente, o budismo ensina também que existe um misterioso mundo não dual. Nesse ponto de entrada do centro de treinamento, o praticante de Shorinji Kempo executa o gassho, acho que é assim, gassho, unindo as palmas da mão em frente ao rosto com os cotovelos erguidos, em respeito e gratidão ao Buda e aos mestres da arte marcial pelos ensinamentos que receberá. A primeira forte impressão sobre o Japão ocorreu quando entrei na secretaria do prédio administrativo para obter informações. Um professor veio na minha direção e disse, movimentando as mãos com energia, apontando para meus pés: "Tira os sapatos." Eu carregava uma grande mochila nas costas e, equilibrando-me e sentindo-me um tanto desajustado, os descalcei. Os japoneses têm o hábito de deixar os calçados na entrada dos estabelecimentos. Os motivos são a limpeza e proteção do interior contra a contaminação e também por higiene espiritual, uma vez que com essa prática as energias impuras ficam do lado de fora. Os lugares reservados para os calçados chamam-se Genkan. Depois de receber informações sobre a hospedagem, segui a pé pelas ruas da pequena cidade de Tadotsu, envolto pelo silêncio, por vezes interrompido pelo som dos semáforos, até o Ryokan Lodge, um pequeno e antigo prédio de 4 andares próximo ao porto, cerca de 20 minutos a pé do centro de treinamento. Ryokan
é um tipo de hotel japonês tradicional para viajantes, cuja origem remonta ao período Edo, 1603 a 1868. Nota de rodapé. Edo é um período da história do Japão governado pelos shoguns da família Tokugawa e marca o início do período moderno do país. Esse tipo de acomodação caracteriza-se por não haver camas. Dorme-se sobre tatames. Os banheiros são coletivos e nas áreas públicas os visitantes podem usar kimonos e conversar com o proprietário e com outros hóspedes. Cheguei ao lodge à tarde e não havia ninguém na recepção. Chamei e ninguém atendeu. Na entrada havia um grande genkan para deixar os sapatos, mas estava vazio, sinalizando que não havia hóspedes naquele momento. Os corredores eram estreitos e um pouco escuros. Não havia elevadores, apenas escadas. No andar térreo, ao final do corredor, ficava o refeitório, com grandes mesas de madeira, pilhas de revistas e cheiro de shoyu. O silêncio era quebrado pelo som de um manequineko balançando o braço. O que é o manequineko? Ele explica aqui numa nota de rodapé. Manequineko é um gato de brinquedo, talismã japonês que acena com o braço e que se acredita trazer sorte. Acho que todo mundo já viu, né? Aquele gatinho que fica com a mãozinha assim. Cadê? Me perdi aqui. Aqui. Retornei ao centro de treinamento, pois me senti angustiado, provavelmente em função de estar longe de casa e de ter de me adaptar a ambientes que me empurravam para fora da zona de conforto. Era só o começo de um ano inteiro. De volta à secretaria, perguntei se o lugar de hospedagem era aquele mesmo. Providenciaram uma pessoa que me levou de carro até o hotel. Ali já começava a perceber a educação e cordialidade do povo japonês. O lugar era aquele mesmo e na chegada encontramos o proprietário. Fui hospedado num quarto simples, mas que estava longe de ser desagradável. Além disso, o lugar era silencioso como toda a ilha de Shikoku. À noite, desci para jantar e encontrei meu nome escrito num adesivo colado na mesa, indicando meu assento junto a um grupo recém-chegado de jovens kenshis, praticantes de Shorinji Kempo, esses kenshis, né? Então, jovens kenshis japoneses de diversas partes do país. Minha xícara já estava cheia com chá. Sentei em silêncio e o grupo fez uma oração antes da refeição. Com as mãos unidas em frente ao rosto, agradeceram. Itadakimatsu. Itadakimatsu. Acho que é isso. Itadakimatsu. Deixa eu ver o tempo. De maneira geral, os japoneses falam pouco a língua inglesa e ali eu era o único estrangeiro. Não é muito fácil
sentar à mesa com pessoas e não falar a língua deles. Depois de um tempo, o rapaz que estava ao meu lado, um pouco envergonhado, perguntou em inglês: "Do you like Japan?" "Yes, I do", respondi. Perguntou se ele gostou do Japão, né? Se ele gosta do Japão, e ele respondeu que sim. "Oh, thank you", respondeu afavelmente. Ele agradeceu, né? Pronunciando o thank you com um engraçado som de S. Então ele disse, "Oh, thank you", né? Acho que foi assim. Foi a primeira tentativa de superar as barreiras de se ter um estrangeiro sentado à mesa. E isso já dava mais uma amostra da educação e hospitalidade do povo japonês. Permaneci quieto, observando-os conversarem entre si. Era uma situação um tanto engraçada, pois eles davam risadas e eu não entendia nada. Fui apresentado a um jovem Kenshi que chegou e respondi-lhe o que tinha aprendido num aplicativo do celular com dicas rápidas sobre o idioma japonês, naquele mesmo dia. Hajimemashite. Acho que é assim, não sei. Eu não ouvi o aplicativo, gente, então vocês me desculpem. Eu disse cumprimentando. Hajimemashite é uma expressão japonesa que significa prazer em conhecê-lo. A reação do grupo foi: "Oh, I'm surprised", disse o rapaz ao meu lado. Disse, "Estou surpreso". Os japoneses valorizam muito quando estrangeiros tentam falar a língua deles, e isso se tornou um incentivo divertido naquele período de 40 dias em que estive no Japão. Naquela noite, acordei no início da madrugada, com o alarme do celular tocando e vibrando. A mensagem era: "Alarme terremoto". Tem uma nota de rodapé. Os terremotos são fenômenos relativamente comuns no Japão, uma vez que seu território está localizado em uma das áreas mais sísmicas do planeta, no limite da placa tectônica euroasiática, numa zona de convergência de placas tectônicas, denominada Círculo do Fogo do Oceano Pacífico. Então a mensagem no celular era de um alarme de terremoto, né? O quarto realmente estava balançando. Corri em direção à porta e, ao abri-la, vi um jovem passando em frente à porta com os braços abertos, como se estivesse se equilibrando. Caminhava em direção às escadas e parecia estar com os olhos um pouco arregalados, mas não estava em pânico. O tremor, enfim, parou. "Está tudo bem?", perguntei. "Hi", quer dizer, sim, ele disse. "Posso voltar para o quarto?" "Hi, hi", sim, sim. O Lodge parou de balançar e, com alguma dificuldade, voltei a dormir. Para se viver no Japão, deve-se fazer uma adaptação a essa condição sísmica, a ponto de se considerá-la comum. Bom, chegamos aqui no tempo que mais ou menos eu estabeleci, né, para os nossos vídeos. Então vou parar por aqui. Aí ele vai contar no dia seguinte como é que foi, tá? Então amanhã nós vamos dar continuidade à leitura, ok? Bom, por favor, deixem seu like, seu comentário, se possível, tá? E se você, por acaso, está passando por aqui, ouviu o vídeo, ouviu a leitura
e não está inscrito no canal, por favor, corre lá, clica, inscreva-se. Você vai adorar a leitura, tá bom? Aciona o sininho também para você receber as notificações, tá ok? E conte para as pessoas que nós estamos lendo um livro maravilhoso. Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.